Você está sentindo, o mundo está diferente, há algo estranho no ar, guerras, pestes, medo e um silêncio pesado, como se o céu estivesse esperando. Talvez você pense, essas coisas sempre aconteceram, mas será mesmo? E se o que estamos vendo não for apenas mais uma crise global, mas o cumprimento exato das profecias bíblicas sobre o fim dos tempos? E se os sinais estiverem todos diante dos nossos olhos, mas ninguém está pregando sobre isso? Jesus deixou avisos, os profetas alertaram, a palavra já revelou o roteiro final. Mas enquanto tudo se cumpre diante de nós, muitos continuam pregando sobre sucesso, sobre prosperidade, sobre este mundo, enquanto o próximo está prestes a ser revelado. Se essa introdução já mexeu com você, inscreva-se agora no canal Nos Passos da Bíblia. Ative o sininho, curta o vídeo e compartilhe essa verdade com o maior número de pessoas. Você está prestes a ouvir aquilo que ninguém está pregando, mas o céu está gritando. A Bíblia não apenas fala sobre o fim, ela descreve detalhadamente os sinais que o antecedem. Vamos olhar agora para esses sinais proféticos e você vai perceber, o relógio de Deus está acelerado e o tempo da graça está se esgotando. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Mateus 24:6. Jesus falou sobre uma época marcada por tensão global. Não apenas guerras em andamento, mas o medo constante de uma guerra iminente. E o que vemos hoje? Rússia e Ucrânia, há anos em confronto. Israel sob ameaça. Irã, Coreia do Norte, China e os Estados Unidos como peça. Central de tudo, as nações se armam, as alianças se fragilizam, as ameaças aumentam, rumores, exatamente como Jesus descreveu. Muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. Mateus 24:5. Nunca se viu tantas vozes dizendo ser enviadas por Deus, mas falando coisas que Deus jamais disse. Homens se exaltam nos púlpitos, chamam para si o foco. Criam doutrinas para massagear o ego das multidões. Alguns até se dizem o Cristo. Outros profetas modernos, com visões que contradizem a própria palavra. Enquanto isso, muitos aplaudem, ofertam, adoram. Jesus já havia alertado, enganarão a muitos. Esse sinal não está apenas se cumprindo, ele está em evidência nas redes, nos altares, nas multidões. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mateus 24:12. Hoje vivemos casamentos que acabam por causa de curtidas, pais abandonando filhos por prazer, crentes discutindo doutrina enquanto almas morrem, igrejas com luzes, mas sem luz. O amor esfriou, a empatia desapareceu, o perdão se tornou raro e o pecado virou entretenimento. Jesus não disse que o amor de alguns esfriaria, ele disse o amor de muitos. Estamos vendo isso nas ruas, nas igrejas, nos corações. Apocalipse 3 fala da igreja de Laodiceia, uma igreja que dizia, sou rica, estou enriquecida e de nada tenho falta. Mas Deus responde, tu não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Muitas igrejas hoje são grandes, influentes, bonitas, mas não têm lágrimas no altar, não têm quebrantamento, não têm fome por santidade. A riqueza virou disfarce. O sucesso virou anestesia. A estrutura substituiu a presença. E Jesus continua do lado de fora, batendo. Esses são apenas 4 dos muitos sinais que a Bíblia nos deu. E a verdade é, a maioria deles já está se cumprindo diante dos nossos olhos. Mas por alguma razão, quase ninguém está pregando sobre isso. Continue com a gente. A revelação só está começando.
E haverá em vários lugares grandes terremotos, fomes e pestes. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Lucas 21:11. A terra geme, literalmente. Nunca tivemos tantos terremotos, tsunamis, furacões, incêndios florestais, em sequência, em intensidade, em lugares improváveis. E então vieram as pandemias. A Covid-19 mostrou ao mundo que nenhuma nação está segura. E, ao invés de quebrantamento, o que vimos? Negligência, vaidade e até igrejas brigando, ao invés de jejuar. A Bíblia já dizia: haverá pestes. Jesus não estava sendo simbólico, ele estava nos alertando. Ninguém de modo algum vos engane, porque isso não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia. Tessalonicenses 2:3. O que é apostasia? É quando alguém que já conheceu a verdade se afasta dela. E isso está acontecendo dentro da igreja. Pessoas abandonando a sã doutrina. Pregadores evitando temas como arrependimento, inferno e santidade. Evangelho sem cruz. Cultos sem lágrimas. Corações sem temor. Em muitas igrejas, o pecado virou apenas uma fase. O púlpito se tornou um palco. A mensagem virou coaching. Apostasia é isso, não é rejeitar o evangelho explicitamente. É adaptá-lo até que ele perca seu poder. Eis que farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor. Zacarias 12:2. Israel é o relógio profético de Deus. Tudo começa lá e tudo vai terminar lá. Desde que Israel voltou a ser nação em 1948, o ponteiro do fim acelerou. Hoje, Jerusalém está novamente no centro das atenções mundiais. Conflitos armados constantes, ameaças nucleares, pressão política internacional e planos para dividir a Cidade Santa, isso não é coincidência, é profecia. E quando Israel for cercado, como diz Zacarias, então saberemos que a última fase profética está prestes a se cumprir. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, para testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Mateus 24:14. Durante séculos, essa profecia parecia impossível. Como o evangelho poderia alcançar todas as nações? Mas hoje, com a internet, o evangelho é acessado por todos os continentes. Com o YouTube, o evangelho entra em casas onde missionários não podem ir. Com redes sociais, testemunhos são espalhados em tempo real. O evangelho está chegando a todas as línguas, povos e culturas, e Jesus disse: então virá o fim. Ou seja, não falta mais nada. Até aqui, vimos 8 sinais poderosos, todos claramente descritos pela Bíblia, e todos já em andamento. Não são sinais futuros, são sinais atuais. E o mais assustador é que, mesmo com tudo isso acontecendo, muitos ainda estão dormindo espiritualmente, pregando mensagens vazias, construindo impérios, enquanto o céu está prestes a se abrir. Porque se esses sinais já estão se cumprindo, então o tempo está acabando. Quando disserem paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. 1 Tessalonicenses 5:3. Estamos ouvindo o mundo gritar por paz. Líderes, organizações, religiões, todos prometendo um novo tempo de unidade e segurança. Mas a palavra é clara. Quando disserem paz, virá a destruição. Essa falsa paz é o cenário ideal para a chegada do anticristo. Uma figura política e espiritual que trará soluções, mas negará a verdade de Cristo. A Bíblia diz que ele enganará muitos. Ele será celebrado, aplaudido, aceito. Porque o mundo moderno está disposto a aceitar qualquer coisa, desde que não seja Jesus. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Mateus 24:9.
Por muito tempo esse versículo parecia distante. Hoje ele é uma realidade em muitos países. Cristãos estão sendo presos, perseguidos, mortos, simplesmente por pregarem a palavra. Mas a perseguição não é só física, ela é ideológica, cultural, digital. Ser cristão hoje é ser censurado. Falar a verdade bíblica é ser chamado de intolerante. Pregar santidade é ser radical. E enquanto isso acontece, muitos líderes estão se calando. Mas Jesus avisou: se perseguiram a mim, perseguirão também a vós. E não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Segundo Tessalonicenses 2:5, há uma preparação global em curso. Um sistema que controla informações, uma cultura que odeia a verdade, uma geração sedenta por alguém que fale o que ela quer ouvir. Bíblia chama isso de o mistério da iniquidade. Um espírito que já está operando no mundo, preparando o caminho para o homem da perdição. Não se trata de um evento repentino, mas de um processo sutil e contínuo que está condicionando a humanidade a rejeitar a verdade e adorar a mentira. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Mateus 25:13. Com tudo isso acontecendo, Jesus nos deu uma ordem simples, mas poderosa: vigiai. Não é para adivinhar a data, não é para tentar prever o minuto exato, mas é para viver em alerta, com temor, com zelo, com a lâmpada acesa. Muitos estão ocupados demais com a vida e se esqueceram da eternidade. A maioria está correndo atrás do agora e ignorando o depois. Mas Jesus disse: o Filho do Homem virá como um ladrão de noite. Ou seja, sem aviso, sem preparação, sem tempo para arrependimento. Você percebe? Todos os sinais estão diante de nós. Eles não são simbólicos, eles não são futuros, eles estão vivos, pulsando, se cumprindo. E a maior tragédia de todas, não, é o fim em si. É o fato de que a maioria não está pronta para ele, porque não há mais tempo para viver brincando de ser crente. Ou você se posiciona, ou será engolido pelos dias que virão. Todos os sinais estão aqui. Guerras e rumores de guerras. Falsos profetas. Esfriamento do amor. Igrejas cheias, mas vazias de temor. Terremotos, pandemias, apostasias. Israel no centro. O Evangelho alcançando o mundo, a promessa de uma falsa paz, a preparação para o anticristo, a perseguição silenciosa e o grito de Jesus ecoando no espírito: vigiai. Mas a pergunta é: você está vigiando ou está distraído? Você está percebendo os sinais ou está com os olhos fechados, vivendo como se o mundo nunca fosse acabar? Talvez você pense: eu ainda tenho tempo. Isso não é para agora. Deus entende minha fraqueza. Mas a palavra é clara: o Filho do Homem virá como o ladrão de noite. 2 estarão no campo. Um será levado e o outro deixado. Estai vós também apercebidos. Não haverá aviso prévio. Não haverá notificação no celular. Não haverá segunda chance quando os céus se abrirem. A porta será fechada. E quem estiver fora, ficará fora. Você está pronto? Porque a verdade é que a maioria não está. Há ministros no altar, mas vazios por dentro. Há crentes nas igrejas, mas distantes de Deus. Há pastores pregando, mas sem arrependimento. Há jovens cheios de Bíblia, mas vazios do Espírito. Estamos vendo os sinais, mas a igreja está dormindo, como as virgens nécias, com as lâmpadas apagadas. Jesus está voltando, e ele não voltará para buscar fãs nem seguidores, de homens nem membros de igrejas. Ele virá buscar uma noiva santa, fiel, vigilante e preparada. Estamos no tempo do fim. E se você ainda está indeciso,
Este é o momento da sua decisão. Ou você se posiciona, ou será levado pela apostasia. Ou você se consagra, ou será confundido pela mentira. Ou você se entrega por completo, ou será encontrado de mãos vazias. Deus está chamando o remanescente, os que ainda choram, os que ainda tremem diante da palavra, os que ainda fecham a porta e buscam em secreto, os que ainda dizem: "Vem, Senhor Jesus." Esse vídeo não é entretenimento, não é mais um conteúdo do YouTube, é um alerta profético. Deus está te chamando de volta à cruz, de volta à palavra, de volta ao arrependimento, de volta ao primeiro amor. E se você entendeu que Deus falou com você hoje, então clame agora mesmo: Senhor, desperta meu coração, abre os meus olhos, quebra o meu orgulho, perdoa os meus pecados e prepara-me para o teu retorno. Eu não quero estar entre os que dormem, eu quero estar entre os que esperam. Porque agora é o tempo da decisão, o tempo da graça está acabando e o tempo do juízo está começando. Se essa palavra falou contigo, se você sentiu o Espírito Santo te confrontando e despertando, inscreva-se agora no canal Nos Passos da Bíblia. Compartilhe esse vídeo com pelo menos 3 pessoas que você ama. Ative o sininho para não perder nenhuma palavra como essa. Comente aqui embaixo: Senhor, desperta a tua igreja. A verdade não é popular, mas ela é eterna. E ainda que poucos estejam pregando, ainda que muitos estejam dormindo, o céu ainda está falando, e quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Até que ele venha, permaneça firme, permaneça santo, permaneça esperando, porque ele virá. Que Deus te abençoe. E a gente se vê no próximo vídeo.